Daniel capítulo 10. Visão profética à beira do rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande e rápido rio, Quidekel, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como o berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e, ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu, me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Ó Senhor, estou aflito demais, em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: Não temas. Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: Ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: Sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Daniel capítulo 11. O futuro dos reis do sul e do norte. Sendo que, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos,
Levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aparecerá um rei guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu. Mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, Egito, firmará um pacto com o rei do norte, Síria. Mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época, ela será entregue à morte com sua escolta real e na companhia do seu pai, e com aquele que a apoiou. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E por alguns anos ele deixará o reino do norte viver em paz. Então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar, e depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso, será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba, e matará milhares, mas toda sua vitória durará por um tempo muito curto, porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Naqueles dias muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do seu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não será bem-sucedidos e cairão. Em seguida o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, o seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Passado esse acontecimento, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer nem ser encontrado. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Depois este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Então o exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder.
Atacará também as regiões mais férteis da província quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pais e nem mesmo seus antepassados jamais fizeram: distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. E este guerreará, mobilizando um exército numeroso e fortemente armado. Todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão, e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal, sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro. Contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo e determinado. Então o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza, mas com seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas desta vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão, porque navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, virão e se oporão a ele, e diante dessa resistência ele ficará consternado e insultado. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, o povo de Israel, e retornando, será cordial e indulgente com aqueles que apostatarem da Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que, em verdade, conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo, essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado, a época do terrível e arrogante rei. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá Tisbe, a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países, nem o Egito lhe escapará, porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata, e de todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os cuxies, etíopes. A eles servirão.
Contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Daniel capítulo 12. O final dos tempos. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, serão como as estrelas. Brilharão para sempre, por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca este segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé diante de mim outros 2 anjos, um na margem de cá, do rápido rio Quidekel, Tigre, e o outro da margem de lá. Então deles falou ao homem vestido de linho que estava rio acima. Quanto tempo passará antes que se cumpram todos estes eventos extraordinários? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos, e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então, em seguida, tudo se cumprirá, e estará determinado. E ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos estes acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segui o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e abominação assoladora, o terrível sacrilégio foi estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final do Ion dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua.